Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destacam após o pregão desta quinta-feira, dia 24 de maio. OSXB3, que já tinha comentado no radar do mercado, apenas oscilou abaixo dos R$13, abriu aquela possibilidade de uma entrada depois de uma congestão, depois de um grande candle de baixo, faz uma congestão, perde os R$13, abriu a possibilidade de vender em R$12,99, valor de fechamento, queda de 3,78%. E um stop em 14,10. Isso traria um risco para essa posição de 8,6%, porque essa ação tem uma volatilidade maior. O objetivo ficaria em 11,88, bem acima ainda da região mais forte de suporte dessa ação no gráfico semanal, que por enquanto ela vai apontando para essa região. BRSR6 também foi um ativo comentado na última videoanálise de destaques. O que poderia acontecer para fazer uma possível venda nessa ação? A perda dos 15,78, isso aconteceu, então vendendo em 15,77, colocando stop em 16,91, seria um risco em torno de 7,3% e o objetivo ficaria em 14,63, um pouco acima do fundo anterior, é um ativo com topos e fundos descendentes. Considerando mesmo que esse topo superou esse anterior, mas em termos de fechamento não consegue ficar acima, então e em seguida já perde a mínima do fundo anterior, continua alinhado ali para baixo, forte semana de queda. Então é um sinal de baixa, confirmou o topo inclusive, com 3,45% de queda, é um sinal de baixa, topo descendente no diário a favor de um baita sinal de queda no semanal, que aponta com a chance maior da busca no curto prazo dos R$13,84, enfim arredondando R$14. Rapt 4. Aqui eu terminei abrindo Rapt 3, vamos para Rapt 4. Rapt 4 terminou confirmando aqui um topo no gráfico diário. Pelo G60 já teria dado uma chance de abertura de uma posição vendida nela. Após voltar aqui para baixo das médias, gera nova mínima. Agora pelo gráfico diário já também temos aí um ativo confirmando um topo. Se fosse fazer uma venda, o stop aqui mais curto ficaria aqui em cima, o stop da operação mais bem protegida a favor da tendência ficaria acima dos 10,58, seria um stop muito longo, mas com o objetivo de buscar lá aquela região de R$ 8,41, abaixo dos R$ 9,00 e a busca de um suporte em 8,41. Então é um sinal negativo, não é uma ação que está dando sinais de ponta compradora, está mais para ponta vendedora, e um stop aqui acima desse patamar, o objetivo ficaria até ali um pouco acima dos R$ 9,00. A Ecor 3 é um ativo só que está perdendo bastante força, fechou abaixo dos R$15, ontem conseguiu sustentar acima, a gente pode ver uma semana caindo 5,9%, grande chance dela buscar uma região de suporte anterior, 14,14 até de 14,14 até os 13,80, é a região de suporte mais forte para esse papel, por enquanto vai se encaminhando bem para isso. Grande candle de baixa, 3,8% de queda, fechamento abaixo da mínima do martelo, enfim, desconsiderou o martelo, perde um suporte, então não tem muito onde frear aí essa queda nesse primeiro momento, falando no curto prazo. E PDGR3 terminou o pregão apresentando uma alta de 11,07%, lembrando que foi comentado ontem em relação a esse ativo, possibilidade de repique de alta, uma das possibilidades de entrada seria, sendo mais agressiva, a simples oscilação acima de 13,13. Sendo um pouco mais cauteloso, aguardar um fechamento acima dos R$ 3,11, seguido de nova máxima. Se foi feita essa entrada com stop na mínima, teria atingido o objetivo no mesmo pregão, porque replicou o tamanho do stop dessa operação. O stop aqui embaixo teria replicado lá só nesse candle de alta da última hora que subiu 7,57%. É a formação de um fundo que ainda tem espaço nessa ação para poder atingir a média que está em R$ 3,70, mas não seria uma ação que eu compraria esse fundo para botar o stop na mínima que ela fez aqui. Enfim, comprar um fundo contra a média móvel de 13 períodos, até porque a replicação desse risco já fica acima da média móvel de 13 períodos, que é a primeira resistência dela na faixa dos 3,70. Roça Residencial não chegou a gerar a compra durante o pregão, gerou aí no fechamento, que eu comentei um fechamento acima dos 5,38, até fez esse fechamento aqui das 12 para as 13, mas não fez nova máxima. E aqui também fez o fechamento, mas não fez nova máxima. E entrar comprando agora essa ação aqui para botar stop na mínima seria algo
realmente ruim em termos de tamanho de stop, um stop bem grande, ação sobre 5,09. Então fica mais para um cenário mais favorável para pensar em operar day trade nessa ação ainda com objetivo na faixa dos R$6, se ela abrir o pregão bem, operar algum tipo de rompimento num gráfico de 15 minutos, ou até mesmo dependendo de uma correção, teria que avaliar o comportamento do próximo pregão nessa ação, mas com essa perspectiva de subida, de poder testar a média que está em 6,13, tem um número redondo de R$6, é um dos ativos que pode ficar sendo monitorado lá para fazer a operação de day trade no próximo pregão. E por último, HGTX3. HGTX3, falando desses ativos aí de possível repique, gerou um candle de indefinição, depois de um grande movimento de baixa, que testa a média móvel de maior periodicidade no semanal, que representa de 13 no gráfico mensal, testando ainda uma região de suporte que é válida até o fechamento da semana, R$ 40,39,80. Então é um ativo que, se abre subindo o pregão, vem aqui para cima de 39, chegando ali nos 39,75, dependendo do que ela fizer aqui, por exemplo, num gráfico de 15 minutos, dependendo do que ela fizer, abre a possibilidade de comprar esse rompimento através de um gráfico de 15 minutos. Aí teria que ver como é que seria esse rompimento para posicionamento de stop. Mas é um papel que, devido a essa possibilidade de repique de alta, também poderia monitorar ali para depois da abertura, teria que estar no campo positivo para pensar em compra num possível rompimento dos 39,75 e dependendo do candle num gráfico de 15 minutos. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovera.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.